Varela no ar, o programa do Varela está começando agora. Na direção geral, a família Varela, Lucas, Nayara e Monalisa Varela. E aos nossos queridos ouvintes, nossos irmãos e nossas irmãs, na paz do Senhor. E as indicações para os nossos queridos ouvintes, nossos irmãos e nossas irmãs. Varela Clínica de Estética e Beleza. Mais de 500 serviços prestados para homens e mulheres. Beleza completa em um só lugar. Rua Oswaldo Cruz 1660, na próxima à FIC. Faculdade FIC, na Aldeota, em Fortaleza, Ceará. E os telefones 32240783, 32247018. Acesse www.varelaesteticbeleza.com.br. Programa Check-up, um programa para toda a família. O assunto é saúde e beleza, na TV Diário, domingo à noite, 20 horas. Apresentação da Estrela da Revelação da TV Cearense 2003, Natália Varela. Programa 100% Jesus, a palavra do Senhor ganhando almas para Jesus, na apresentação da missionária Natália Varela, na Rádio Vida 102,9 FM, sábado à noite, às 23 horas. Os telefones 85 3287 2158, 3287 2999. Acesse www.natalinhavarela.gmail.com. Programa Vida News, jornalismo com competência e credibilidade, na apresentação de Felipe André e Natália Varela, de segunda a sexta-feira ao meio-dia, no horário do almoço. Fique bem informado na Rádio Vida 102,9 FM em Fortaleza, Ceará. Meus irmãos, minhas irmãs, na paz do Senhor, nossos queridos ouvintes que acompanham o nosso programa, Varela no ar, o programa do Varela já está no ar. E hoje nós faremos a leitura do livro de Profecia de Ezequiel. É o 32º livro das Sagradas Escrituras no Velho Testamento, na Bíblia Sagrada. O livro de Ezequiel contém, sem muita dúvida, quanto à origem, os pronunciamentos e alguns fragmentos biográficos do profeta sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, sacerdote do Templo de Jerusalém. Filho de Buzi. Ezequiel é filho de Buzi, sacerdote do Templo de Jerusalém. Depois da incursão de Nabucodonosor contra Judá, 597 a.C., Ezequiel acompanhou para a Babilônia os primeiros exilados de Jerusalém, entre os quais o rei Joiaquim, Jeconias. 10 anos depois, em 586, Nebuzaradan destruiria o templo e deportaria uma segunda leva de judeus. O livro inicia com uma visão que o profeta teve quando estava com os exilados na Babilônia, no 5º ano da deportação do rei Joiaquim, portanto em 593, 592. Nessa situação, Ezequiel conscientizou os judeus exilados a respeito de sua falta e exortou-os a não se rebelar contra os babilônios. Mais tarde, depois da queda de Jerusalém, em 586, tentou salvar o resto de Israel, os exilados de Judá, exortando-os contra a idolatria e mostrando-lhes o caminho da conversão. A volta em 2 sentidos: volta a Deus e volta à comunidade restaurada em Jerusalém. Então nós temos aqui, no primeiro capítulo do livro de Ezequiel, Vocação do Profeta, a visão da glória de Deus. Primeiro capítulo de Ezequiel, no versículo 1. No 30º ano, no dia 5 do 4º mês, encontrava-me eu entre os exilados, junto ao rio Cobar, quando os céus se abriram e contemplei visões divinas. Ezequiel 1:2. No dia 5 do mês era o 5º ano do exílio do rei Joiaquim. Ezequiel 1:3. A palavra do Senhor foi dirigida a Ezequiel, filho do sacerdote Buzi, na terra dos caldeus, junto ao rio Cobar. Foi ali que a mão do Senhor esteve sobre mim. Ezequiel 1:4. E eu vi que um vento impetuoso vinha do norte, uma grande nuvem envolta em claridade e relâmpagos, uma grande nuvem em volta, em claridade e relâmpagos, no meio da qual brilhava algo como se fosse ouro brilhante. Ezequiel 1:5.
No centro aparecia a forma de 4 seres vivos. Este era o seu aspecto. Tinham forma humana. Ezequiel 1:6. Cada um apresentava 4 faces e tinha 4 asas. Ezequiel 1:7. Quanto às pernas, tinham pernas retas e patas como as de bezerro. Reluziam como o brilho do bronze polido. Ezequiel 1:8. Por baixo das asas tinham mãos humanas nos 4 lados, pois todos os 4 tinham rostos e asas. Ezequiel 1:9. As asas tocavam-se umas nas outras. Ao se moverem, não se voltavam, mas cada um seguia para onde estava voltado o seu rosto. Ezequiel 1:10. Quanto à forma das faces, tinha um rosto humano, o rosto de leão do lado direito de cada um dos 4, rosto de touro do lado esquerdo de cada um dos 4 e rosto de águia, cada um dos 4. Ezequiel 1:11. Cada um tinha 2 asas estendidas por cima que se tocavam umas nas outras, e 2 asas que cobriam o corpo. Ezequiel 1:13, 1:12. Cada um caminhava para a sua frente, para onde o vento os impelia, sem se voltar enquanto se movia. Ezequiel 1:13. No meio dos seres vivos aparecia algo como brasas, pareciam tochas acesas, faiscando entre os seres vivos. O fogo cintilava e do meio do fogo saíam relâmpagos. Ezequiel 1:14. Os seres vivos corriscavam, parecendo raios. Ezequiel 1:15. Olhei para os seres vivos e vi que havia uma roda no chão, junto a cada um dos 4 seres vivos. Ezequiel 1:16. Quanto à forma e ao feitio, as rodas eram como o brilho do crisólito. Todas as 4 tinham o mesmo formato. Quanto à forma e ao feitio, eram como se uma roda estivesse no meio da outra. Ezequiel 1:17. Quando se moviam, podiam avançar em cada uma das 4 direções sem se voltarem enquanto se moviam. Ezequiel 1:18. As rodas tinham aros e eu vi que cada um dos 4 aros estava cheio de olhos ao redor. Ezequiel 1:19. Quando os seres vivos se movimentavam, moviam-se também as rodas ao lado deles. Quando os seres vivos se elevavam do chão, também as rodas se levantavam. Ezequiel 1:20. Iam para onde o vento os impelia. As rodas elevavam-se junto com eles, pois o espírito dos seres vivos estava nas rodas. Jeremias 1, Ezequiel 1:21. As rodas moviam-se quando os seres vivos se moviam, paravam quando eles paravam, e quando se elevavam do chão juntamente com eles, elevavam-se as rodas, pois nelas estava o espírito dos seres vivos. Ezequiel 1:22. Acima das cabeças dos seres vivos havia uma espécie de firmamento, esplêndido como cristal, estendido sobre as cabeças. Ezequiel 1:23. Por baixo do firmamento estavam as asas estendidas, uma em direção à outra, sendo que 2 delas lhes cobriam o corpo de um e de outro lado. Ezequiel 1:24. E eu ouvi o rumor das asas, era como o rumor de muitas águas, como a voz do poderoso. Quando se moviam, seu ruído era como o estrépito de um acampamento militar. Quando paravam, abaixavam as asas. Ezequiel 1:25. Pois quando o ruído vinha de cima do firmamento que estava sobre as cabeças deles, eles paravam e abaixavam as asas. Ezequiel 1:26. Acima do firmamento que estava sobre as cabeças havia algo parecido com safira, em forma de trono. E sobre esta forma de trono, bem no alto, uma figura com aparência humana. Ezequiel 1:27. E eu vi como que um brilho de ouro brilhante, envolvendo-a como se fosse fogo, do lado de cima do que parecia ser a cintura. Do lado de baixo do que parecia ser a cintura, vi algo como fogo. Estava todo em volta de resplendor. Ezequiel 1:28.
O resplendor, Ezequiel capítulo 1, versículo 28. O resplendor que a envolvia tinha o mesmo aspecto do arco-íris que se forma nas nuvens em dia de chuva. Tal era a aparência visível da glória do Senhor. Ao ver isto, caí prostrado e ouvi a voz de alguém que falava. E aqui nós concluímos, meus irmãos e minhas irmãs, na paz do Senhor, o primeiro capítulo do livro de Ezequiel, a vocação do profeta, a visão da glória de Deus. E nós voltaremos no nosso próximo programa com a leitura do capítulo 2 do livro de Ezequiel, 32º livro da Sagrada Escritura, do Velho Testamento, na Bíblia Sagrada. Na Bíblia Sagrada. Que horas tem aí, Mona Lisa? Tá bom. Vamos parar por hoje, que vai ficar muito tarde, amanhã a gente faz. Tudo de bom, o nosso agradecimento à doutora Mona Lisa Varela, futura doutora, se Deus quiser, né, Mona Lisa? Nossa diretora-geral, nossos irmãos, nossa irmã, na paz do Senhor. Tudo de bom, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Fiquem com Deus.